Somos o BR Partners, muito prazer. Fundado por profissionais com vasta experiência no mercado que se uniram em torno da ideia de construir um banco diferente, com um portfólio robusto de serviços financeiros, investment banking, mercado de capitais, sales and trading, investimentos e muito mais. A partir de agora, todos os investidores em uma escala global podem buscar as ações lançadas pelo ticker BRB11. BR Partners. Investimento multiplicando oportunidades. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos. A nossa ideia hoje é apresentar um pouco da história do banco e das diferentes áreas de negócio e de apoio que terão vagas de estágio nesse nosso processo. Então, meu nome é Fernanda Gonzalez, eu sou uma das sócias aqui do banco e responsável pela área de banco de investimento. Eu vou começar a apresentação e aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir de cada uma das áreas de negócios para vocês entenderem um pouco melhor o que cada um de nós faz e ter a possibilidade de selecionar as diferentes áreas que vocês gostariam de estar sendo considerados para as vagas de estágio. Acho que então, para começar um pouquinho da nossa história, nós fomos fundados em 2009 pelo Ricardo Lacerda e alguns outros sócios, com a ideia de ser um banco de assessoria financeira independente, focada em realmente fazer uma prestação de serviço diferenciada, realmente tentando ser um foco bem de um banco independente, muito focado em trazer uma prestação de serviço diferenciada para os nossos clientes. A gente começou com a área de banco de investimento, né, o que a gente chama de área de banco de investimento é a prestação de serviço, assessoria financeira, principalmente em M&A, captação de equity, e essa foi a primeira área que começou aqui no banco. Então, nos primeiros anos foi essa consolidação dessa área e a estruturação do nosso negócio e consolidação do nosso modelo de partnership. Conforme nós fomos crescendo a nossa plataforma, nós fomos adicionando novas linhas de negócio que nos permitiam alavancar esses relacionamentos que nós tínhamos desenvolvido na área de investment banking, para realmente alavancar esse relacionamento e oferecer outros produtos. Dentro dessa estratégia, nós fomos trazendo novos negócios como a área de capital markets, que vocês vão ouvir um pouco mais, a área de sales and trading, a área de investimentos. Dentro da área do banco de investimento, a gente também foi adicionando uma série de novos serviços conforme a gente foi crescendo, como, por exemplo, a área de reestruturação financeira. Então, muito dessa expansão do nosso negócio foi realmente aumentando o cross-selling entre as nossas áreas, e para que isso pudesse acontecer, a gente comprou uma licença bancária, assim, adquiriu uma licença bancária junto ao Banco Central, para que essas áreas de negócio pudessem ser adicionadas em nossa plataforma, e continuamos crescendo dentro da área de M&A. E nos últimos anos, a gente realmente teve a oportunidade de realmente consolidar esse nosso ciclo de crescimento. A gente hoje é um dos líderes tanto em investment banking quanto na área de capital markets. Nós continuamos com um grupo muito sólido de sócios e tanto na área dos sócios que fazem parte do negócio, quanto os PNs que estavam conosco lá no começo. E no ano passado nós abrimos o nosso capital, nós fizemos um IPO levantando 400 milhões de reais, para ajudar principalmente no crescimento desses negócios que demandam mais capital, primordialmente para realmente crescer a área de capital markets e ter esse capital necessário para crescer o negócio. Então, na próxima página, a gente mostra um pouquinho do nosso IPO, né? Então, só para vocês entenderem, esses 400 milhões foram 100% primário. O que isso quer dizer? Investido realmente no balanço do banco, de forma a acelerar e a nos ajudar
no crescimento do nosso negócio. Como eu mencionei, né, a gente hoje é líder em muitas das áreas que nós atuamos, então a gente atua em poucas áreas, mas a gente é bastante especializado e bastante diferenciado nessas áreas que nós atuamos. Nós já assessoramos em mais de 180 operações, quase 400 bilhões de volume transacionados no IB. Já ganhamos diversos prêmios, tanto pelo Euromoney, quanto Leaders League, como o melhor banco de investimento. Estamos em posições de liderança dentro dos rankings de M&A, nos rankings da Ambima de CRI. Então, assim, a gente, na nossa história, a gente sempre teve um posicionamento diferenciado, com um deal flow bastante significativo nessas áreas que nós atuamos. Como eu mencionei, esse ano a gente recebeu, né, do Leaders League como melhor banco de investimento em M&A, competindo com alguns dos grandes bancos brasileiros. Acho que para vocês entenderem um pouco, né, o nosso posicionamento, a gente se vê como uma combinação entre, acho que um posicionamento entre, digamos assim, as boutiques, esses assessores financeiros independentes menores e os bancos tradicionais. Então, a gente entende que a gente traz essa posição de independência, sem conflito de interesses, sem influência do balanço para a prestação de serviço, mas, ao mesmo tempo, oferecendo um portfólio de produtos e um forte cross-selling que vem cada vez crescendo mais com o fortalecimento e a robustez do nosso balanço. A gente preza muito pela excelência na oferta dos serviços, então, como eu mencionei, tudo que a gente faz, a gente realmente tenta ser o líder e ter uma posição diferenciada naquilo que a gente oferece. Mas a gente continua a ser um banco relativamente pequeno, ágil, com uma estrutura enxuta, onde todo mundo tem uma posição bastante diferenciada, e você vir para o BR Partners, você realmente tem a oportunidade de fazer uma diferença, você não é mais, digamos assim, um número dentro da estrutura, e você acaba estando muito próximo, tanto das pessoas sêniores que estão tomando as decisões, você tem uma exposição aos clientes muito grande, e a gente preza por essa agilidade que nos permite tomar decisões rápidas, ao mesmo tempo que a gente consegue ter essa ampla cesta de serviço de um grande banco. Falando um pouco da área na qual eu trabalho, o que a gente chama de Investment Banking, como eu falei, é a área de prestação de serviço de clientes, principalmente em fusões e aquisições, levantamento de capital, elaboração de laudos de avaliação, então toda a parte de venda, compra, reestruturação financeira, se precisa levantar capital junto a um fundo de private equity, são alguns dos papéis que são exercidos pela área de banco de investimento. Dentro do Investment Banking, nós temos o Investment Banking tradicional e a gente tem uma área de Special Situations, né, reestruturação financeira, que é ajudar a analisar a estrutura de capital e otimizar a estrutura de capital de empresas que precisem de um refinanciamento, de uma renegociação de dívida. Então, esses são alguns dos principais serviços que a gente tem dentro da área de banco de investimento. Como eu mencionei, a gente tem tido uma posição muito diferenciada, um volume muito grande, então já foram quase 200 transações numa história relativamente curta dentro da nossa área. Vou passar a palavra para a Marcela, que vai apresentar um pouco da área de mercado de capitais. Obrigada, Fernanda. Bom, aqui é a área de mercado de capitais, então a gente passou a atuar ali quando a Fernanda mencionou que o banco comprou aí a carteira para atuar como banco de investimento, então a área de mercado de capitais, até a gente brinca aqui que é mercado de capitais, crédito estruturado, porque a gente acaba fazendo um pouquinho mais daí do que o mercado de capitais básico, tá? A gente iniciou aí como um pure underwriter, que significa que a gente estruturava as operações e distribuía aí 100% a mercado, e aí desde que a gente teve o IPO, a gente tem aí condições
de ter balanço, né? Então, que a gente consegue dar a garantia firme de algumas operações e com isso a gente acabou entrando aí em outros setores, em outros produtos, né? Então, a gente sempre foi líder aí em ranking de emissões de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e é o carro-chefe aqui desde sempre, e aí agora a gente acaba atuando aí em todos os produtos aí de mercado de capitais. Então, debentures incentivadas, de infraestrutura, fundos imobiliários, que é um mercado que a gente iniciou ali no final de 2019, o primeiro fundo a gente liquidou em 2020, e aí já no nosso primeiro ano de atuação, já pegamos aí em segundo lugar nesse ranking, em 2021 ali no meio da pandemia também, em 2021 fomos aí top 3 de ranking tanto de fundo como de CRI, tá? A gente já fez mais de 17 bilhões de volume de operação, e aí aqui a área está estruturada de uma maneira de que a gente, aqui dentro da área, acaba usando aí os 3 chapéus principais de atividades, que sejam a originação, a estruturação e distribuição, então as mesmas pessoas acabam fazendo aí todos esses processos, então é bem legal que você acaba tendo uma visão completa, conhecendo todas as pontas de mercado, entendendo bastante como que funciona o mercado de capitais brasileiro, tá? A gente tem aí uma recorrência de clientes, então muitos clientes acabam fazendo a primeira, a segunda, a terceira emissão com a gente, e aí é por isso aí a gente acaba tendo aí essa posição de liderança, e aí muitas operações acabam chegando na gente aí por indicação desses outros clientes, tá? Então, dentro de mercado de capitais, a gente tem os produtos básicos de DCM, que são esses aqui, CRI, CRA, que eu já mencionei, FDIC, FIP, FIAGRO. Tem aí os produtos mais de crédito, que a gente fala que são os Plain Vanilla, que é debênture, nota promissória, CCB e CPR, entrando aí num crédito um pouquinho mais estruturado. Pelo esse nosso histórico muito forte no setor imobiliário, a gente acabou criando aí esse novo segmento de produtos financeiros imobiliários, que são os fundos que eu já mencionei, e todos os outros instrumentos que você tem de aquisição aí de imóvel, né? Então, esses nomes aqui, seu leaseback, é quando você vende um imóvel e loca ele por um grande período de tempo, build to suit, quando você constrói um imóvel com um objeto específico, e o Ripple também, tá? Então, acho que, de uma maneira geral, é isso. Acho que mais para frente tem mais detalhes aqui para a gente passar das atividades. Sobre, então, as atividades aqui da área, né? A gente separou aqui essas caixinhas do que a gente espera aí das pessoas que vierem, né, trabalhar com a gente, né, de um estagiário, de um analista, o que eles vão fazer, né? Então, quando as operações chegam aqui com a gente faz uma análise financeira da empresa, então é importante aí que a pessoa tenha uma noção de finanças básica, de contabilidade, para poder saber analisar um balanço, identificar oportunidades e fazer uma primeira análise de crédito para ver se essa empresa vai ter capacidade aí de pagamento da dívida no final do dia, né? Porque é o que a gente vai estar estruturando aqui. Uma vez que é visto uma viabilidade ou uma oportunidade para seguir, a gente segue no passo 2, que é essa segunda caixinha, que seria a preparação de materiais, em que eu vou colocar ali a estrutura que eu sugiro, os termos e condições, para eu levar isso para a empresa, para eu ser mandatado aí para fazer essa operação, tá? Uma vez dando certo, né, muitas vezes você faz esse pitch em conjunto com esse mapeamento de mercado, e aí uma vez dando certo, eu até aproveito esse meu material inicial para dar um upgrade nele, para colocar mais detalhes, incluir aí modelagens dos instrumentos financeiros, para eu preparar meu material de roadshow. E aí, enquanto eu estou fazendo esse material de roadshow, eu estou estruturando todos os documentos da operação, então os estagiários, os analistas vão estar dando suporte aí para os associates e outras pessoas da área, na elaboração de documentos, na revisão, na contratação de outros parceiros, né, ou outros players que existem nesse mercado. E, por fim, a participação aí do roadshow, onde eu vou vender
no final do dia, esse produto a mercado, que a gente vai acessar aí outros investidores no mercado que comprariam esse produto, e aí isso depende muito de cada produto, que aí eu tenho que fazer uma análise aí para que investidor que eu vou vender, e aí liquidando a operação, eu posso liquidar essa operação 100% a mercado, ou o banco pode comprar um pedaço, e aí eu passo a fazer um acompanhamento pós-liquidação, no qual eu monitoro aí essa operação, faço acompanhamentos, vejo se está indo tudo bem, e eu faço aí o acompanhamento durante toda a vida da operação, né? E as operações variam de 5 a 10, 15, 20 anos. Então, a gente está sempre ali acompanhando tanto a empresa como a operação e fazendo, quando necessário, aí reports para investidores, ou voltando a falar com a empresa, vendo oportunidades de renegociar ou de emitir novas dívidas. Então, essas são um pouco das atividades que a gente acaba tendo no nosso dia a dia aqui na área. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson Casa, sou responsável pela área de Private Equity, que a gente chama aqui área de investimentos. Nossa área aqui, a função é olhar teses, oportunidades de investimento em empresas fechadas, captar com o investidor, comprar uma participação minoritária dessas empresas e ficar contribuindo com essas empresas no prazo de 5, 10 anos até sair dessa empresa. A gente fez algumas teses aqui, a área começa com um fundo que a gente captou com 10 famílias que investiram metade da BR Partners lá em 2009, que hoje tem 25% da BR Partners, então eram as famílias que entraram ali numa empresa que era basicamente de 5 pessoas, e hoje tem uma sociedade numa empresa listada. Depois a gente fez uma operação numa empresa de logística, que fazia logística de moda e logística de e-commerce, o mercado estava crescendo lá em 2012, a gente investiu 50 milhões de reais numa empresa que a gente denominou naquela época Sequoia Logística, era uma empresa bem pequena, então a gente entrou com 7 milhões de reais faturando, e depois, quando estava faturando 300 milhões de reais, a gente vendeu para outro fundo, esse outro fundo levou para a IPO, hoje é também uma empresa listada. Terceiro investimento que fizemos, existe uma rede, um shopping na época que chamava Outlet Premium, aqui em São Paulo. No exterior, esse modelo de negócio estava crescendo bastante. A gente fez uma joint venture com o sócio dono desse ativo e começou a abrir essa rede fora de São Paulo. Abrimos em Brasília, Salvador, Rio e Fortaleza. Hoje a gente tem 350 milhões investidos nesse setor e viramos o maior investidor financeiro no mercado de shoppings outlets. E a gente fez, no final do ano passado, uma tese no mercado pet. A gente comprou uma participação na Pet Camp, que é o terceiro maior varejista do mercado pet. E essa tese agora que a gente está tentando escalar. Então, parte do nosso trabalho aqui é olhar novas teses. Aí pode ser qualquer setor, a gente não tem nenhum setor que a gente foca, a gente é agnóstico, e tentar fazer um investimento nessas teses. Indo para o próximo slide. Aqui é só um case, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, no caso da Pet Camp, a gente fez uma análise mostrando qual que era o crescimento do mercado versus o crescimento do PIB, mostrando que é um crescimento descolado. Na mesma análise, a gente entende que o mercado é bastante fragmentado, que está na mão do pequeno varejista, não é ainda o modelo Petsco base, que tem 10%, 11% de market share. A gente começa a conversar com esses varejistas regionais até identificar uma empresa que a gente acha que tem mais perfil para receber investimento. No caso da Pet Camp, tem 30 lojas, recebeu 100 milhões de investimentos, a gente quer levar para 200 lojas, escalar esse negócio que já tem um diferencial no interior de São Paulo. Então, esse aqui é só um exemplo. Na próxima página eu dou mais um pouco de visão do que é o trabalho aqui que a gente faz, que seria muito do trabalho que vocês fariam se estivesse junto aqui com a gente. Quando a gente olha as atividades de um Private Equity, eu divido normalmente em 5 etapas. Procurar novos negócios, captar recursos, monitorar a empresa investida, dar um status para os investidores que investiram junto com a gente, que a gente chama aqui de RI, ou Relação com Investidores, e pensar na saída. Na área de novos negócios, vai desde a concepção da ideia até você ter um network ou chegar na pessoa que é o empresário, você formatar essa tese, conhecer esse mercado, conhecer os drivers, conhecer os diferenciais competitivos, avaliar o negócio, que aí é muito menos
soft skills, como as 2 primeiras etapas, e muito mais hard skills, né, que é finanças pura, trading comp, transactions comp, modelagem de fluxo de caixa. Avaliou o negócio, fazer uma diligência mínima ali da operação e estruturar uma operação que é uma discussão muito jurídica aqui. Então, é um hard skill mais jurídico. Então, você acaba tendo todo tipo de habilidade aqui que você precisa trabalhar e você vai desenvolvendo. A gente colocou uma proposta, o empreendedor aceitou, os sócios da BR Partners colocam uma parte de dinheiro e a gente capta com famílias próximas. Então, a gente explica a tese para as famílias, tenta convencer essas famílias para colocar um dinheiro aqui que a gente vai ficar 10 anos para devolver. Capta a dívida, se for necessário, fecha a operação e começa a monitorar, começa a participar dos comitês, começa a participar do conselho, começa a olhar a pauta de M&A, começa a ajudar em tecnologia, a gente ajuda como pode. Tudo isso é dentro de um veículo que é regulado pela CVM, então é nossa função também acompanhar esse veículo, olhar como que ele está sendo reavaliado, olhar o fluxo de caixa desse veículo, é uma atividade mais operacional. É nossa função a cada semestre ir contar para os nossos investidores o que está dando certo, o que está dando errado, como que eles podem ajudar, quais são as oportunidades que a gente está olhando e quais são as saídas, e a nossa função também negociar a saída. Então, tem todos esses fluxos que seriam as atividades que vocês participariam aqui na área. Então, acho que é isso da minha área. Boa tarde a todos. Meu nome é Bashir, eu trabalho na tesouraria aqui do BR Partners e sou um dos sócios responsáveis aqui pela cobertura de clientes. Como é que a tesouraria do banco funciona, né? Especificamente aqui do BR Partners? Hoje temos 2 mini áreas, né, que são as áreas de sales e de trading. Aqui a nossa equipe é uma equipe enxuta, né, com foco total no cliente. E a gente acaba tendo bastante sinergia entre as outras áreas também. Eu fico na caixinha de sales e o job description da área é basicamente o relacionamento com os clientes, né? Então, além desse relacionamento com os clientes, a gente também faz a estruturação de produtos de derivativos para as empresas, né? Os nossos clientes são em sua maioria, empresas de grande porte, que vão desde empresas listadas em bolsa até empresas aí de capital fechado, né? Apenas para dar um panorama, né, o que a gente faz aí no dia a dia, uma empresa, por exemplo, que toma uma dívida em dólar e não quer correr o risco do câmbio, né, encarecer aí a sua dívida, ela nos contata para oferecermos aí soluções de hedge via derivativos. Então, portanto, existe assim uma certa dose, né? O job description demanda uma certa dose comercial, pois você estará em contato aí com o cliente, né? Negociando ali diretamente, né? Com a tesouraria da empresa, e também uma certa dose técnica, né? Porque você precisa montar a planilha, né? Planilha de apressamento, de derivativos, estruturação de operações. Você acaba discutindo muito com a área de trading também, né? Para colocar as operações de pé. Então, você acaba tendo que balancear um pouco aí a parte técnica e comercial. Tá? Acho que dá para passar para o próximo slide, que fala um pouco aí do job description de cada área. Então, além dessa parte de precificação e relação com o cliente, né, então a gente acaba fazendo praticamente tudo na área, né, que é prospectar cliente, gerar relacionamento, tem a questão de aprovação de crédito, porque essas operações de derivativos, que são, em sua maioria, swaps, né, swaps de cambiais, swaps de juros, né, opções de dólar, operações de commodities também, são operações que acabam demandando limite de crédito. Então, a gente faz esse trabalho aí de aprovação de limite de crédito junto ao comitê, a gente acaba estudando o balanço das empresas também. E tem a parte chata, como qualquer lugar, né, que é a questão operacional, né, que é questão de negociação de documentos, cadastros, um cadastro regulatório. Então, você acaba, né, se envolvendo em todos esses pontos, tá? O time de trading,
É um time que auxilia muito o time de sales, né? Eles ficam conectados o dia todo aí nas notícias, acompanhando aí o preço de diversos ativos na bolsa, e eles são os responsáveis por executarem aí as demandas dos clientes na bolsa. Portanto, é um time técnico e acaba usando bastante o time de sales na exploração de operações. Então, toda vez que há alguma operação diferente, a gente tenta ali, conversa e tenta chegar em alguma solução, tá? Então, existe uma interação quase que full time aí com a mesa de trading. Esse é um panorama geral aqui da tesouraria. Eu agradeço aqui o tempo de vocês. Evandro? Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Evandro, sou responsável pela área do back-office aqui do banco. Eu vou fazer um resumo aqui da nossa área, tá? A área é basicamente uma área administrativa do banco. Ela é demandada por todas as outras áreas que a gente tem negócio com eles, principalmente pela área de tesouraria e área de PPCM do banco. Cada produto que está no lado esquerdo aqui, a gente tem um sistema que cuida desse produto aqui no banco hoje. Praticamente todas as operações de tesouraria e de PPCM passa pela área de back-office. Todos os registros das operações a gente coloca nos sistemas legados do banco e a gente é responsável por acompanhar as operações, tanto proprietária do banco, como as operações de clientes, né? Hoje a gente tem os produtos de renda fixa, os títulos públicos e títulos privados, né? Basicamente são as CRIs e as CRAs que são demandadas pela área de PPCM, os títulos públicos pela área de trade in sales, os derivativos também, a gente tem o nosso legado de renda fixa, também a gente tem um acompanhamento dessas carteiras, e diariamente a gente tem os vencimentos e acompanhamento de swap e CGD dessas operações. A gente tem a área de câmbio também, que é demandado bastante pela área de tesouraria do banco. E também tem as CCBs, que é a estruturação de dívida dos clientes, que a gente também formaliza os contratos para os clientes. Toda essa demanda de produtos, a gente tem controlado o fluxo de caixa dentro da reserva bancária do banco, né? Todo esse dinheiro passa por o SPB do banco e é demandado bastante valor nesse sistema. Praticamente todo dia a gente tem a abertura do caixa, vencimentos de operações, vencimentos de CDBs, CRIs e CRAs, juros diariamente, a gente informa para todas as áreas envolvidas no processo, tá? A gente tô aberto para perguntas, eu acho que basicamente é isso. A área é responsável por vários sistemas dentro da estrutura do banco e a gente é bastante demandado pelas outras áreas, tá bom? Acho que é isso. Maravilha, Evandro, obrigada. Pessoal, eu sou Giovana, eu sou responsável aqui pela área de recursos humanos da BR Partners. A gente fez uma apresentação rápida, né, das principais áreas de negócio aqui do banco, e eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre o nosso programa de estágio, né? Então, a gente abre o processo, né, as inscrições do processo a partir de hoje. Então, a primeira fase aí do nosso processo seria o envio dos currículos, né, para o nosso programa, através do nosso site, né? Então, se vocês acessarem o site do banco, lá brpartners.com.br, e entrar na aba de programa de estágio, vocês conseguem fazer o envio desses currículos para a gente, tá? Através das nossas redes sociais também, tem um link lá que vai direcionar vocês diretamente para a página para envio desses currículos. Nós estaremos recebendo esses currículos até o dia 23 agora de setembro, e a segunda fase do processo é a realização das provas, né? Então, para quem tiver interesse nas áreas de front e middle office do banco,
a gente vai estar fazendo uma prova de raciocínio lógico, interpretação de texto e uma redação, e essas provas elas começam a acontecer a partir do dia 19 agora de setembro, tá? Realizadas essas provas, a gente faz uma nota de corte e começa a chamar esses candidatos para as entrevistas com as áreas de interesse de cada um de vocês, tá? Então, recapitulando um pouquinho, envio dos currículos até dia 23/9, através lá do nosso site. As provas elas vão ser agendadas, o RH vai entrar em contato com vocês para agendar a data dessas provas a partir do dia 19, e as entrevistas vão acontecer nas semanas seguintes, tá? As provas elas vão ser realizadas de forma online, a gente vai enviar um link de Zoom para vocês, né? E aí, dentro do Zoom, a gente disponibiliza um link de Google Forms para vocês realizarem a prova. Ela tem duração de aproximadamente 1h30, e a gente dá uma tolerância de 10 minutos, né, máxima, para você se logar no Zoom para início da prova, tá? Uma vez que a gente começar a prova, se alguém tiver logado depois, a gente não consegue permanecer com essa pessoa no processo, tá bom? E durante esse processo também é importante avisar vocês que vocês terão que manter as câmeras dos computadores ou de onde vocês estiverem fazendo a prova ligadas, tá bom? Sobre as áreas, né? Então, esse ano a gente vai ter 2 vagas para Investment Banking, a gente vai ter 2 vagas para Sales and Trading, né? Que é a área que o Bashir acabou de apresentar para a gente. A gente tem 2 vagas para a área de sistemas, que é a área onde ficam os sistemas do banco e a parte de desenvolvimento, né? Então, os desenvolvedores. A gente tem uma vaga para mercado de capitais, uma vaga para a área de investimentos e uma vaga para a área de back-office, tá? Então, essas são as vagas que a gente tem aí dentro do programa hoje. A gente gostaria de abrir para perguntas, né? Então, fiquem à vontade para mandar via chat as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo ou sobre as áreas. A gente está aqui à disposição para responder vocês, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos para ver se sobe alguma pergunta e aí a gente já começa, tá bom? Bom, a gente tem uma primeira pergunta aqui do Rafael. Se é permitido aplicar para 2 áreas paralelamente? Sim, Rafael, a gente dá a opção de vocês aplicarem para até 3 áreas. Vocês vão classificar, né, a primeira, a segunda e a terceira área de interesse. Você passando para a primeira área de interesse, você é chamado para entrevista. Se você não passar para o processo da primeira área de interesse, você é direcionado para a segunda ou terceira área de interesse, tá? E às vezes o que acontece é que você se inscreve para a primeira área de interesse e aí quando você vem para as entrevistas, às vezes a gente identifica que talvez o seu perfil tenha mais a ver com talvez a sua segunda ou terceira área de interesse, e aí a gente pode direcionar isso para as outras áreas, se for do seu interesse também, tá bom? O Rafael dos Santos pergunta qual que é o conteúdo da prova. É uma prova que envolve questões de raciocínio lógico e uma parte de interpretação de texto e redação em inglês daí, tá, Rafael? O Felipe pergunta qual seria o mês previsto para início dos estágios. O programa é de 1 ou 2 anos, dependendo da área que você vai selecionar, e o início é para janeiro de 2023. Normalmente, o nosso programa ele se inicia na segunda semana de janeiro, né? A gente faz uma abertura com todos os estagiários. Normalmente, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas de estágio, vocês acabam rotacionando brevemente pelas principais áreas de negócio do banco,
para entender, né, o banco como um todo e ir criando a sinergia entre as áreas, tá bom? As entrevistas serão presenciais. As primeiras entrevistas, normalmente, Gabriel, acontecem de forma online, e aí, conforme você vai avançando no processo, muitas vezes a gente chama você, né, nas últimas fases para uma entrevista presencial, tá? Existe um ano de formação pré-determinado ou ideal? Depende da área de interesse, Rafael. Para a área de Investment Banking, por exemplo, o ideal é que você tenha formação, término de pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano. A gente não aceita estagiário com menos de um ano. E dentro de IB, por exemplo, você deve fazer só um ano realmente de estágio. Então, seria dezembro de 23. Para as demais áreas, por exemplo, sistemas, a gente aceita estagiário de 2 anos. Então, poderia ser dezembro de 24 ou até dezembro de 25. E você estagiaria por 2 anos, e aí depois teria mais um ano ainda de estágio para realizar outra instituição, ou se você for efetivado, enfim. Mas dezembro de 24, 23 e 24 seriam os ideais para a grande maioria das áreas, tá? Vamos ver se tem mais alguma entrevista, mais alguma pergunta aqui. Quantas fases tem o processo seletivo de IB? A primeira fase, Felipe, seriam a prova, a segunda fase seria as entrevistas. E aí depende de quantas pessoas conseguem entrar ao mesmo tempo para o processo, tá? Então, o IB, você vai passar normalmente por uma primeira fase, bateria de entrevista com analistas e associates, e avançando você passa já para uma entrevista com os VPs da área. E aí vai depender muito de agenda, de quantas pessoas conseguem entrar ao mesmo tempo ali para estar falando com você. Às vezes a gente acaba marcando mais de 2 entrevistas para as pessoas conseguirem conhecer você para o processo, tá? A carga horária seriam 30 horas semanais, são 6 horas por dia. Seria isso mesmo, Rafael. O Eduardo pergunta se existe a possibilidade de realização de um summer nas férias para aqueles que ainda não consigam estagiar. A gente não tem programa de summer formal, tá, Eduardo? Então, infelizmente, summer job a gente não tem feito. A Emily pergunta, para a área de investimentos, o período de estágio é de 1 ou 2 anos. Jeff, você quer responder essa? Respondo. Tem flexibilidade, vai depender muito do perfil de candidato. Então, eu vou olhar tanto candidato que está 1 ano de se formar, quanto 2 anos. O Francisco está perguntando, ele está no 4º semestre de economia do INSPER, mas não é possível estagiar pela faculdade. Há a possibilidade de me candidatar à vaga de estágio, e caso eu passe no programa seletivo, conseguimos chegar em uma solução. Francisco, a gente tentou esse modelo esse ano, e ele não foi muito bem sucedido. Então, eu acredito que a gente não vá seguir com candidatos do INSPER que não possam estagiar ainda, tá? Então, a princípio, somente quem estiver no último ano do INSPER, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. O Rafael pergunta se é possível que as 6 horas sejam feitas de forma flexível durante a semana. A Poli tem horários não ortodoxos. Sim, tá, Rafael? A grande maioria das áreas a gente consegue uma flexibilidade aí para atender os alunos da Poli. E aí vai depender da área de interesse. Tenho áreas que trabalhar de tarde para noite funciona, e tenho áreas que você talvez teria que estar aqui mais no período da manhã, mas a gente tem essa flexibilidade, sim, de você não estagiar regularmente todos os dias, sei lá, das 2 às 8. A gente tem uma flexibilidade de você estagiar um dia num horário e outro dia em outro.
O Breno pergunta, tem uma dúvida quanto ao período dos estágios de IB. Seriam no período matutino, vespertino ou integral? Fernanda, quer responder? A maior parte das pessoas trabalha no período da tarde, né? Tradicionalmente, o pessoal faz aula de manhã e vem trabalhar no período da tarde, mas como a Giovana já havia respondido, tem algumas vezes, por exemplo, a gente tem estagiários da Poli, que aí tem dia que tem aula à tarde, aí vem de manhã e vice-versa. Então, a gente tem uma flexibilidade, mas tradicionalmente é o período da tarde. A única coisa que não funciona para o IB são pessoas que estudem à noite e queiram fazer o estágio manhã e tarde. Esse é o único período que não funciona lá no IB. O Cláudio está perguntando qual é o nível de inglês necessário. O nível de inglês, Cláudio, depende da área de atuação também, tá? Então, para o IB, para o PPCM e para o investimentos, você vai precisar de um inglês avançado, e para as demais áreas, existe uma certa flexibilidade aí com relação ao inglês. Então, para o back-office, por exemplo, você não precisa necessariamente ter um inglês avançado, e para a área de Sales and Trading também não tem uma necessidade de você ter um inglês avançado. É lógico que você vai ter contato com o inglês, né, bastante aqui dentro, às vezes para leitura, mas não necessariamente daí para falar ou algo que precisa ser fluente, tá bom? Então depende muito da área que você for atuar. O estágio é 100% presencial ou híbrido? Felipe, a gente está com os estagiários de forma 100% presencial, tá? A gente, durante a pandemia, teve os estagiários de forma híbrida ou 100% em home office, e a gente entendeu que a curva de aprendizagem desses estagiários, principalmente nas nossas áreas de atuação, elas caem muito. Então, ter o estagiário dentro do escritório, sentado do nosso lado, para o modelo do nosso business, é muito importante, né? Então, hoje, os nossos estagiários, eles estão 100% presencial, tá bom? Acho que são essas as perguntas. Eu não sei, acho que eu respondi todas. Acho que foram todas. Acho que é isso. Bom, eu não sei se tem alguém que queira acrescentar alguma coisa, Jefferson, Fernanda, Evandro. Acho que a gente só gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Temos bastante vagas de estágio abertas, são vagas com uma chance de efetivação bastante alta, é um foco da cultura aqui do banco, de trazer estagiários que vão ficar, ser efetivados e realmente ser os futuros analistas, associates, enfim, a fazer carreira aqui no banco. Então, acho que é uma oportunidade bastante interessante para vocês que estão na faculdade. Então, eu espero receber o currículo de todos e poder conversar com vocês aí ao longo do processo seletivo. Agradecemos aí a presença de todos vocês. Perfeito. Do meu lado, só agradecer e aguardo vocês na entrevista. Obrigado, gente. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas enviadas. Desejo boa sorte para vocês que forem se inscrever para o processo e a gente vai conversando aí ao longo do processo. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.